Meu nome é Brooke Elaine Westfield. Tenho 15 anos e na tarde de 17 de abril morri em uma trilha de caminhada. Nunca pensei muito sobre a morte antes. Eu era apenas uma estudante normal do segundo ano do ensino médio no Colorado, que amava vôlei e passava tempo demais no celular. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 9 anos, mas ainda nos dávamos bem. Minha mãe trabalhava como enfermeira e eu morava com ela, e meu irmãozinho, Ethan, durante a semana. Meu pai ficava conosco nos fins de semana. Eu me preocupava com coisas normais, como as provas finais que estavam chegando, se Jake da aula de biologia gostava de mim, e se eu entraria no time principal no próximo ano. Eu estava caminhando com minha melhor amiga Maddie naquele sábado. A previsão do tempo dizia céu limpo, mas nas montanhas as coisas mudam rápido. Estávamos a cerca de 2 milhas na trilha Eagle Ridge, quando meu peito começou a ficar apertado. Tenho asma leve, mas tinha usado meu inalador antes de começarmos. Isso parecia diferente, como se alguém estivesse sentado no meu peito. Disse a Maddie que precisava descansar por 1 minuto. Então tudo ficou escuro. Lembro-me de uma sensação estranha de flutuar, como estar em uma piscina. Mas sem água. A dor desapareceu completamente. Olhei para baixo e vi Maddie ajoelhada ao lado do meu corpo, me sacudindo e gritando ao telefone. Tentei dizer a ela que estava bem, mas ela não podia me ouvir. Foi a coisa mais estranha, me ver de cima assim. Meu corpo estava apenas deitado ali no caminho de terra. Mas de alguma forma, eu também estava flutuando perto das copas das árvores. Senti um puxão suave para cima, como quando você está nadando e alguém pega sua mão para te ajudar a sair da piscina. Tudo ao meu redor começou a brilhar, não brilhante como o sol, mas como quando a luz passa por vitrais, mas estava tudo ao meu redor. Então eu estava me movendo através do que parecia um túnel. Eu não estava com medo, no entanto. Pela primeira vez na minha vida, senti-me completamente segura. Como se finalmente estivesse indo para onde pertencia. O túnel se abriu para a luz mais bonita que já vi. Imagine a luz mais quente e amorosa possível. Foi isso que me cercou. E lá estava ele. Jesus. Eu sei como isso soa. Antes disso acontecer, eu só ia à igreja no Natal e na Páscoa com minha avó. Mas no momento em que o vi, eu simplesmente soube, não porque ele parecia exatamente como as imagens nos livros da escola dominical. Ele não parecia. Ele era alto e radiante, com olhos que de alguma forma continham todo o amor do universo. Seu rosto era gentil, mas também poderoso. Essa não é a palavra certa. Era como olhar para alguém que sabia absolutamente tudo sobre você, cada erro estúpido, cada pensamento maldoso, mas que te amava completamente mesmo assim. Quando ele falou, sua voz não era retumbante como nos filmes. Era suave, mas clara, como se estivesse falando diretamente ao meu coração, em vez de aos meus ouvidos. Brooke, ele disse, e só de ouvi-lo dizer meu nome, comecei a chorar. Não lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Como se eu estivesse carregando algo pesado minha vida toda sem perceber. E de repente isso se foi. Estou morta, perguntei. Ele sorriu. Seu corpo está entre mundos agora. Mas eu queria falar com você. Ele estendeu a mão, e quando eu a peguei, algo como uma onda de amor puro me envolveu. Vi toda a minha vida em um instante. Não apenas os grandes momentos, mas pequenas coisas que eu havia esquecido. Ajudando uma senhora idosa a pegar as compras que ela deixou cair quando eu tinha 8 anos, sentando como uma garota que estava chorando no banheiro da escola. Depois de ser intimidada, deixando meu almoço com um homem sem teto a caminho da escola. Mas também vi quando fui cruel com meu irmão. Quando falei mal de amigos, quando menti para minha mãe sobre onde estava indo. O incrível era que ele me amava através de tudo isso, cada erro, cada boa escolha. Eu podia sentir que seu amor por mim não era baseado no que eu tinha feito certo ou errado. Ele simplesmente existia. Há algo que preciso que você veja, Brooke, ele disse. Algo importante para você entender e compartilhar. A cena ao nosso redor mudou. De repente, estávamos de pé sobre o que parecia nuvens, mais sólidas o suficiente para caminhar. Jesus fez um gesto com a mão,
e abaixo de nós, apareceu o que parecia um mapa vivo da Terra. Estou mostrando a você 3 eventos que ocorrerão antes de 2030, ele disse. Não para causar medo, mas para preparar corações. A primeira visão apareceu diante de nós, como se estivéssemos assistindo através de uma janela. Vi oceanos subindo, tempestades maiores do que qualquer coisa que eu tinha visto nas notícias. Cidades que reconheci, Miami, Nova York, Tóquio, com água fluindo pelas ruas. Mas mais do que ver, eu podia sentir o medo das pessoas que estavam passando por isso. A terra geme enquanto a criação se esforça, disse Jesus suavemente. O que você está vendo é a aceleração dos padrões climáticos. As águas subirão mais rápido do que o esperado. Nações insulares clamarão primeiro, mas muitas costas seguirão. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Todas aquelas pessoas, eu sussurrei. Observe atentamente, ele disse. Enquanto as águas subiam na visão, eu também vi algo bonito acontecendo. Pessoas ajudando umas às outras, estranhos abrindo suas casas. Nações que eram inimigas trabalhando juntas. Igrejas se tornando abrigos. Não era apenas desastre, era também a humanidade em seu melhor. Em grande provação, vem a unidade que não poderia ser encontrada no conforto, explicou Jesus. Corações se voltarão uns para os outros, e nesse voltar, muitos também me encontrarão. A cena mudou para uma segunda visão. Desta vez, vi o que parecia apagões massivos, cidades ficando escuras, uma após a outra, pessoas incapazes de usar telefones, computadores, qualquer coisa eletrônica. Os sistemas que o homem construiu se tornaram tanto torre quanto muleta, disse Jesus. Um tempo está chegando quando eles falharão por uma temporada. O que foi construído sobre orgulho será humilhado. Na visão, vi pânico no início, mas então algo mudou. As pessoas saíram de suas casas. Elas conversaram com vizinhos que nunca tinham conhecido antes. Elas compartilharam comida, tocaram música, contaram histórias. Crianças brincaram do lado de fora, em vez de nas telas. No escuro, as pessoas se encontraram. Quando as luzes do homem se apagam, minha luz brilha mais forte, disse Jesus. Muitas almas que não podiam me ouvir através do barulho me encontrarão no silêncio. A terceira visão foi a mais difícil de assistir. Vi uma doença se espalhando, não como a Covid que todos nós vivemos, algo diferente. Na visão, as pessoas tinham medo de ficar perto umas das outras novamente. Mas desta vez, vi algo mais sombrio por trás de tudo, como se o medo estivesse sendo alimentado de alguma forma. Usado. Uma nova doença surgirá, disse Jesus. Mas a maior doença será o próprio medo. E como ele divide corações uns dos outros. Alguns usarão esse medo para controlar e separar meus filhos. Mas mesmo nesta terceira visão, vi a esperança surgindo. Pessoas se recusando a serem separadas pelo medo. Médicos e enfermeiros trabalhando incansavelmente. Comunidades encontrando maneiras de cuidar umas das outras enquanto permanecem seguras. E mais bonito de tudo, vi pessoas rezando juntas, não em igrejas, mas em casas, em hospitais, em parques, como uma onda de oração se espalhando pelo mundo. Em cada um desses eventos, lembre-se do que está vendo, disse Jesus, virando-se para me encarar diretamente. Não é o desastre que define o tempo. É como os corações respondem. Alguns se afastarão de mim com raiva, me culpando pelo sofrimento. Outros se voltarão para mim e encontrarão que eu estava esperando de braços abertos. Ele colocou as mãos nos meus ombros e seus olhos olharam diretamente nos meus. Senti como se ele pudesse ver cada canto da minha alma. Não estou mostrando essas coisas para te assustar ou assustar os outros. O medo não vem de mim. Estou mostrando para que você possa dizer aos outros que há esperança e preparação, não apenas de suprimentos e planos, mas preparação dos corações. Eu assenti, embora meu coração estivesse pesado com o que eu tinha visto. Há algo mais que você precisa entender, ele continuou. Esses eventos não são meu castigo, são as consequências das escolhas que a humanidade fez. E se afastando do cuidado com minha criação e uns com os outros. Mesmo assim, usarei esses tempos para atrair as pessoas de volta ao que importa: amor, comunidade, compaixão e fé.
Ele pegou minha mão novamente e me levou ao que parecia uma enorme parede de luz. Dentro dela eu podia ver milhões de fios dourados, todos conectados uns aos outros, pulsando com luz. Cada fio é uma oração, ele explicou. Veja o que acontece quando apenas uma pessoa ora. Ele tocou um dos fios e ele se iluminou intensamente. A luz viajou ao longo de suas conexões, iluminando centenas, depois milhares de outros fios. Os efeitos se espalharam como ondulações na água. Esta foi sua oração no mês passado, quando você orou por sua amiga Zoe, que estava lutando contra a depressão. Ele disse. Eu fiquei boquiaberta, mas nada aconteceu. Ela ainda está lutando. Jesus sorriu gentilmente. Nada que você pudesse ver mudou. Mas veja, ele me mostrou como minha oração havia fortalecido Zoe de maneiras que eu não podia ver, dado a ela apenas esperança suficiente para passar por seu dia mais escuro. E a oração fez mais. Tocou o coração da mãe dela para verificar como ela estava no momento certo. Inspirou seu conselheiro com as palavras certas a dizer. Até mesmo me alcançou de maneiras que eu não reconheci, me dando paciência para sentar com ela quando ela precisava de alguém. Uma única oração sincera cria ondulações através de dimensões que você não pode ver, disse Jesus. Nos tempos que virão, a oração não será apenas importante, será essencial. Ficamos ali em silêncio por um momento. Eu sentia que poderia ficar em sua presença para sempre. A paz era tão completa, tão perfeita, nada na minha vida jamais tinha sido tão certo. Posso ficar com você? Perguntei, minha voz pequena. Não quero voltar. Seus olhos se encheram de tanta ternura que fez meu coração doer. Minha doce criança, ele disse. Eu entendo. Este é o lar, seu verdadeiro lar. Seu verdadeiro lar. E um dia você retornará aqui. Mas você tem um propósito que ainda não está terminado. Que propósito? Perguntei. Ser uma luz. Ele disse simplesmente. Compartilhar o que você viu. Ajudar outros a preparar seus corações não com medo, mas com esperança. Muitos enfrentarão esses tempos com medo e sozinhos, se vozes como a sua não falarem do que está além do sofrimento. Comecei a chorar novamente. A ideia de deixar essa paz perfeita. Esse amor completo parecia insuportável. Eu não vou te deixar. Ele prometeu, enxugando uma lágrima do meu rosto. Mesmo quando você não pode me ver assim, estou sempre com você. E agora que você esteve aqui, uma parte de você sempre se lembrará do caminho de casa. Ele me abraçou então. Parecia ser envolvida em puro amor. Como cada bom abraço que já recebi da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, todos combinados, mas 1000 vezes mais forte. Eu senti seu amor derramar em cada lugar, quebrado dentro de mim. É hora, ele disse. Estou com medo, admiti. Eu sei, ele disse, mas coragem não é ausência de medo. É seguir em frente apesar dele e você não estará sozinha. Houve sensação de pressa, como ser puxada para trás extremamente rápido. A luz passou por mim e então, de repente, dor. Muita dor no meu peito. Ouvi vozes urgentes e profissionais, alguém dizendo, temos um pulso, o interior de uma ambulância, máscara de oxigênio no meu rosto, o som das sirenes. Tentei falar para contar a eles o que tinha visto, mas não consegui formar palavras. Tudo doía. Meu peito parecia ter sido esmagado. Tudo doía. Pisquei para o paramédico inclinado sobre mim. Você vai ficar bem, querida, ela disse. Você está de volta conosco agora. De volta, mas para sempre mudada. Passei 3 dias no hospital. O médico disse que tive uma parada cardíaca súbita, devido a uma condição cardíaca não diagnosticada. Eles chamaram de milagre o fato de Maddie saber receber por causa de seu treinamento de salva-vidas. Disseram que eu estava clinicamente morta por quase 4 minutos. 4 minutos aqui, mas o que parecia horas lá. O cardiologista ficou ao pé da minha cama de hospital, balançando a cabeça enquanto olhava meu prontuário. Em 23 anos de prática,
Nunca vi alguém da sua idade se recuperar tão rapidamente de uma parada como essa, disse ele, especialmente sem danos cerebrais, após tanto tempo, sem oxigênio. Você é um verdadeiro mistério médico, Brooke. Minha mãe mal saiu do meu lado, dormindo na cadeira desconfortável do hospital. Quando ela saiu para pegar um café, contei ao meu pai o que havia acontecido. A história real, não apenas a explicação médica. Tinha medo de que ele não acreditasse em mim. Meu pai sempre foi o prático, o cético. Ele ficou quieto por um longo tempo depois que terminei de falar. Então ele pegou minha mão. Quando eu estava na faculdade, ele disse lentamente, meu colega de quarto. E eu sofremos um terrível acidente de carro. Nunca te contei isso porque, bem, parece loucura, mas tive uma experiência, não exatamente como a sua, mas vi algo além desta vida. Nunca esqueci. Lágrimas encheram seus olhos. Passei 20 anos tentando entender isso, tentando me encaixar de volta na vida normal. E aqui está você, tendo visto também. Foi quando percebi que essas experiências não são tão raras quanto pensamos. As pessoas simplesmente não falam muito sobre elas. Têm medo de parecerem loucas ou de serem julgadas. Quando voltei do hospital, tudo parecia diferente para mim. As cores pareciam mais brilhantes, o céu mais bonito. Mesmo as coisas irritantes como os jogos de vídeo barulhentos do meu irmão ou o dever de casa não me incomodavam tanto. Comecei a notar mais as pessoas, realmente vê-las. O caixa do supermercado com olhos cansados, as crianças sentadas sozinhas no almoço, a vizinha idosa lutando com suas latas de lixo. Comecei a ter sonhos também. Não sonhos normais. Neles, Jesus continuava me mostrando coisas, explicando mais sobre o que está por vir. Nem tudo faz sentido. Algumas coisas acho que vou entender quando for a hora certa. Contei tudo a Maddie. Ela disse que estava rezando o tempo todo enquanto fazia a RCP, implorando a Deus para não me levar. Agora me pergunto se as orações dela eram alguns daqueles fios dourados que vi. Na escola, rumores se espalharam sobre minha experiência de quase morte. Alguns alunos fizeram perguntas. Outros me evitaram como se eu fosse estranha agora. Alguns fizeram piadas. Mas eu não me importava mais com o que as pessoas pensavam de mim. Quando você foi envolvida em amor perfeito, as opiniões dos outros simplesmente não importam tanto. Minha mãe encontrou um cardiologista para mim. Tem um dispositivo implantado agora que vai chocar meu coração se ele parar novamente. Os médicos dizem que posso viver uma vida normal com algumas precauções. Mas normal não é realmente possível mais, não depois do que vi. Comecei um pequeno grupo que se reúne no nosso porão. Apenas algumas pessoas no início, Maddie. 2 garotas da escola. Minha vizinha Sra. Chen, que perdeu o marido no ano passado. Falamos sobre o que importa na vida, sobre preparar nossos corações. Não apenas nossos kits de emergência, sobre encontrar Deus no cotidiano. Cresceu para cerca de 15 pessoas agora. Oramos juntos pelo mundo, uns pelos outros. Não compartilho tudo o que vi com todos. Algumas pessoas não estão prontas para ouvir. E tudo bem. Jesus me mostrou essas coisas para assustar as pessoas ou para me fazer parecer especial. Ele me mostrou para que eu pudesse ajudar outros a encontrar esperança e propósito, mesmo em tempos difíceis. Se você está assistindo isso e se sentindo com medo do futuro, por favor, não fique. Não é por isso que estou compartilhando minha história. O que aprendi naqueles momentos além desta vida é que o amor é mais forte do que qualquer desastre, qualquer dificuldade, qualquer medo. Os eventos que vi chegando não são o fim da história. São parte de um quadro maior que não podemos ver completamente daqui. O que importa não é acumular suprimentos, embora estar preparado seja sábio. O que importa é acumular amor, fortalecer suas conexões com os outros, encontrar sua fé. Porque quando as águas subirem, quando as luzes se apagarem, quando o medo ameaçar nos dividir, o amor é o que nos salvará, não apenas o amor humano, mas o amor divino que senti me segurando, que segura todos nós, quer percebamos ou não. Meu nome é Brooke Elaine Westfield, tenho 15 anos e morrer me ensinou como realmente viver.